Se vocês acharem que essa live vai ser interessante para alguém, aproveita aí o aviãozinho, já manda para aquele professor que vai aproveitar essa aula, essa live. Quero fazer assim bem interativa, bem dinâmica. Bom, gente, vou me apresentando aqui para vocês. Eu sou Paula Furtado, eu sou psicopedagoga, arteterapeuta, escritora infantil e eu tenho muitos livros publicados na parte terapêutica e na parte pedagógica. Na parte pedagógica é sempre ligado com a ortografia ou com a gramática. Por isso que hoje me chamaram para essa live aqui das dinâmicas de gramática e ortografia. Na verdade, esse é um curso que eu dou de 8 horas no CIESP. Vou dar uma pitadinha aqui para vocês. Até vou me desculpar que eu tive que improvisar aqui o flip charter, mas eu ia dar no meu consultório e acabou a luz lá. Então, eu tive que vir para casa e fazer uma adaptação aí. Tá bom? Quero convidar todos vocês para quando terminar a live, eu vou postar uma foto com uma coleção de livros meus de trocas ortográficas, que é essa coleção na ponta da língua, não sei se vocês conhecem. Ela trabalha a troca do FV, das surdas e sonoras, do TD, do PIB e do CIG e do GJXCH. E eu vou colocar lá uma foto, então é só marcar um amigo e tem que... a única regra é seguir o meu perfil e também dar um like na foto oficial, que são esses 5 livros, e marcar um amigo. E aí já está participando. Eu vou sortear amanhã nesse mesmo horário. Tá? Então vai ser um dia só que eu vou deixar lá, é mais para o pessoal do CIESP mesmo, que estava aqui hoje na live. Então eu vou colocar lá essa coleção para vocês participarem do sorteio, tá? O meu Instagram é Paula Furtado PF. Quando eu gravar a live, eu vou deixar também anotado nos comentários, tá bom? Bom, queria também fazer um convite para vocês. Eu vou lançar um livro com Maurício de Souza, então vai ter uma live, é o meu 6º livro de uma coleção que eu faço com ele. Tá, então eu vou repetir. Eu vou sortear uma coleção de livrinhos com as trocas ortográficas das letras surdas e sonoras, tá? Então, para participar, eu vou colocar lá no meu Instagram, que é Paula Furtado PF. Eu vou colocar uma foto dessa coleção, dos 5 livrinhos. Inclusive, 2 já foram pelo PNLD, já foram adotados. Eu vou colocar essa foto lá, só precisa curtir a foto. Eu vou escrever lá o que é para fazer. Seguir o perfil e marcar um amigo para a gente poder fazer o sorteio, tá bom? E o convite que eu estou fazendo para vocês é para uma live que eu vou fazer com Maurício de Souza no dia 12 de outubro. A gente vai fazer o lançamento do 6º livro da nossa coleção Bem Me Quer. Não sei se vocês já conhecem. É uma coleção que trabalha a parte terapêutica. Então, vai ser bem bacana, a gente vai falar sobre amizade nas histórias e na vida, tá bom? Qualquer coisa, a gente pode ir fazendo perguntas, porque assim, eu vou ter o maior prazer em responder. A live eu acho que é para isso mesmo, para a gente fazer essa interação. Hoje eu vou falar sobre gramática e ortografia, mas eu vou focar muito na forma de trabalhar a gramática e ortografia. De uma maneira interacionista, né? De uma maneira que a gente medie e descubra com a criança ou com o meu aluno as regras da gramática. Até para eu explicar melhor, eu vou colocar assim para cada um se reconhecer que tipo de professor que eu sou quando eu ensino gramática e ortografia. Então, tem 3 maneiras de ensinar, né? 3 correntes. Se eu sou um professor inatista,
o que o natismo acredita? Ele acredita que o conhecimento já existe em cada um e ao falar ele se revela. Então, vamos pegar um tema de gramática, o tema tonicidade. Como seria um professor inatista? Ele ensinaria todas as regras e depois daria todos os exercícios. Então, a criança, o meu aluno ia ser apresentado a todas as regras e depois eu daria exercícios sobre eles. Se eu sou um professor empirista, eu acredito que o aluno, ele aprende do mais fácil para o mais difícil. Então, se a gente for pegar esse mesmo tema, tonicidade, o que eu daria primeiro para ele? Se eu acredito que ele aprende do mais fácil para o mais difícil. Alguém arrisca? Bom, eu começaria pela proparoxítona. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, eu mostraria para ele a regra da proparoxítona, daria milhares de exercícios sobre a proparoxítona. Depois, eu pegaria a oxítona, que é a segunda, que é mais fácil. As oxítonas terminadas em AEO, em ENS. Então, explicaria a oxítona e daria mais milhares de exercícios. E aí, no final, eu explicaria a paroxítona, né, que já tem mais regra, termina em R, I, N, L, U, X, já tem muito mais, e aí eu daria mais milhões de exercícios. Então, o professor empirista ele agiria dessa maneira. Mas aqui eu quero falar sobre o professor interacionista, é aquele que opera por classificação. Então, a gente vai vivenciar aqui, a gente vai fazer uma vivência, onde eu vou mostrar que dá para a gente fazer trabalhando habilidades de classificação, conservação, inclusão, todas no ensino da gramática e ortografia. O que eu quero falar hoje aqui, o que eu acho importante e que eu falo sempre nos meus cursos, é desmistificar a coisa assim, a ortografia não é memorização de um modelo. Em alguns casos, dependendo dos tipos de erros, vai ter que ser pela memorização, né? Naqueles erros que estão ligados à origem da palavra. Então, por exemplo, se a criança escrever dançaram com 2 S ou dançaram com C cedilha, ele vai ler dançaram. Então, não tem uma regra específica, a regra está ligada à origem da palavra. Então, aqui vai ter que ser memorização, vai ser grupo de palavras, ele vai ter que aprender que se dançar é com C cedilha, o dançarino, o dançante, a dançarina, todos os grupos de palavras ligados a essa original vai ser com C cedilha, mas não tem uma regra específica, como, por exemplo, se eu coloco... deixa eu ver uma aqui que faz diferença. Essas são as que fazem diferenças. Agora, aqui não faz diferença o Z, por exemplo, casa com Z ou casa com S. Também vai ficar com o mesmo som. Agora, caça, se eles escreverem a casa errado e colocarem 2 S, aí já vai ficar outra palavra. Então, a gente vai colocando algumas que tem que ser pela sistematização, né? Não tem jeito, ou vai ser pela descoberta. Dá para a gente fazer várias por classificação e descobrir as regras juntos. Vai ser bem bacana. E aí também desmistificar a coisa da gramática. A gramática, a gente não dá para a gente continuar trabalhando a gramática separada de um texto. A gramática existe para ajudar a escrever e falar melhor, né? Então é para trabalhar a linguagem, tanto oral como escrita. Se ela está sendo trabalhada de uma maneira separada do texto, por exemplo, eu vejo direto, escreva 3 adjetivos. E a criança vai lá e põe amarelo, sei lá, gordo, magro, alto, baixo. Ele põe características, sendo que se tivesse num texto eu falando que o amarelo é minha cor favorita, ele não seria mais adjetivo, ele não seria mais adjetivo, ele seria um substantivo.
Então, sempre que a gente for classificar, pedir para a criança, é sempre achar no texto, é sempre em cima de um texto. Senão, a gente está jogando conceitos que não servem para todas as situações, tá bom? Bom, então vamos lá, a gente vai fazer essa parte do professor interacionista. Para isso, eu vou fazer com vocês a classificação da letra R, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de erros mais comuns que existem, né? Mais comuns não, vou cercar todos. Então, o primeiro erro é o erro por transcrição da fala. Isso tem muito a ver com regionalismo. Por exemplo, o paulista fala muito estojo, escola, estrada. Então, a criança vai lá e escreve exatamente como a gente fala. Então, ele transcreve a fala. Nesses tipo de erro, quando a gente for explicar para o aluno, evitar falar que a gente fala errado, ou mostrar que existe regionalismo mesmo, que cada região do Brasil fala de uma maneira, mas que existe uma maneira formal para todos na escrita. Então, não adianta, por exemplo, eu vejo muito professor, quando vai fazer ditado, fala assim, pastel, anel, começa a pôr a língua atrás do dente, sendo que não existe isso para o paulista, né? A gente não costuma falar dessa maneira. Então, a gente só fala na hora, e a criança não vai ter esse recurso, porque ela só vai pôr a língua atrás do dente quando ela tiver certeza que é uma palavra com L e não com U. Então, quando a gente deixa muito claro isso, ele não vai ter esse recurso de transcrever a fala aqui. O pessoal de Porto Alegre vai ter. Ele vai escrever pastel porque ele fala pastel, mas ele vai terminar escrevendo com U. Então, mostrar esse tipo de letra vai ter que ser por sistematização. Ele vai ter que escrever várias vezes, porque se ele escrever o pastel com U ou pastel com L, vai ficar do mesmo jeito, vai estar escrito pastel. Tem o erro por supercorreção. Esse erro é super bonitinho, aparece assim muito nas séries iniciais. É quando a criança aprende uma regra e ela não entende que só vale em determinado contexto. Então, ela vai escrever eu te amo, ela põe o tio no A, porque ela já aprendeu que o A para ficar com som de A tem que ter o tio. Mas ela não aprendeu ainda que o A antes do M e do N já tem o som de A. Aí tem também o erro por desconsiderar regras contextuais. É quando eles não percebem que uma regra só vale em determinado contexto. Por exemplo, o nosso sistema alfabético é todo papé pipopu, mamé mimamu, laleli lolu. Aí quando chega no G é ga, gué, gui, gogu, e aí não é o ga, gê, gi, gogu. Então ele termina escrevendo guitarra porque ele acha que ele segue um padrão. O que eu acho muito lindo desses erros é que todos os erros mostram uma hipótese ortográfica da criança. Na verdade, não é um erro por errar, é sinal que ele já aprendeu alguma outra coisa. Os erros por ausência de nasalização. É quando ele vai escrever onça, a gente não marca tanto ele, então ele escreve ossa, né? Então ele tira nuvem, ele escreve nuvem. Cisne, eles colocam direto o i também no final. Erro por troca de letras, é esse que é a coleção que eu fiz. Eu trabalhei muito tempo como professora de primeiro e segundo ano. E como professora, eu percebia que eles trocavam muito essas letras, né? O P e o B, o F e o V. Então, eu fiz uma brincadeira nesses livros e eu coloquei todos esses pares de letras das surdas e sonoras, que elas são muito parecidas mesmo. Então, assim, é muito sutil a diferença. Eu já trabalhei com surdos, é muito difícil para eles, que eles têm a leitura labial, eles não conseguem perceber quando é F, quando é V, quando é T, quando é B, porque é muito sutil, o movimento da boca é exatamente igual.
E aí, essa coleção, para quem chegou agora, eu vou sortear. Então, no final, eu vou deixar o meu Instagram, que é Paula Furtado PF. Então, vocês vão lá, vai estar a foto desses 5 livrinhos, que são as surdas e sonoras, que é muito comum trocar no início da alfabetização. Passou do segundo ano, a gente já começa a ficar ligado, porque também são trocas disléxicas, né? Ou desortográficas, que eles fazem muito esse tipo de troca na ortografia. Então, ficar ligado para ver se não é alguma coisa de algum distúrbio de aprendizagem. Mas primeiro, segundo, até o começo do terceiro ano, é comum eles trocarem as surdas e sonoras. Erros ligados à origem da palavra, né? Então, são aqueles gema com G ou com J, vai estar escrito gema. Então, esses vai ter que ter muita sistematização, muito ditado, muita escrita. Eu vou colocar aqui algumas dicas de exercícios para sistematização. Lembrando que esse é um curso de 8 horas, que eu vou tentar dar uma pitada aqui para vocês, falar um pouquinho sobre a forma de trabalhar gramática e ortografia de uma maneira interacionista, utilizando todas as habilidades cognitivas de classificação, conservação, inclusão. Então, vai ser uma coisa que eu vou dar umas pitadas. E erros em sílabas de estrutura complexa. É que, assim, a criança no início da alfabetização, ela está acostumada que é consoante, vogal, consoante, vogal. Então, eles ficam muito em conflito da hipótese ortográfica quando aparece a consoante, a vogal antes da consoante, por exemplo, árvore. Então, geralmente, eles escrevem arávore, porque ele ainda precisa desse recurso que depois da consoante vem a vogal. Então, esses são todos os tipos de erros que são mais comuns. Eu queria fazer o seguinte, gente, eu vou fazer uma atividade com vocês de classificação. Para quem não chegou no começo da live, eu até falei para me desculpar eu tive que improvisar aqui, eu ia fazer no meu consultório, estava tudo preparado no Flipcharter, mas acabou a luz lá no Morumbi, eu fiquei morrendo de medo de ficar sem na hora, e aí eu vim embora para cá. Então, olha só, eu vou colocar para vocês a música do Caderno do Toquinho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a perceber todas as palavras. Quem não quiser fazer, quem quiser acompanhar já, eu acho bacana a gente já acompanhar junto e fazendo atividade. Mas quem quiser só vai acompanhando, que eu vou mostrar aqui todo o processo. Então, essa música, O Caderno do Toquinho, ela é recheada de letras R's. Então, eu uso muito ela ou a aquarela para fazer essa atividade. É uma atividade que a gente fica assim o tempo inteiro percebendo e descobrindo as regras junto com as crianças. Quando eu faço essa atividade, as escolas que eu dou assessoria também fazem, o feedback é muito bom, porque eles saem assim aprendendo muito. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Então, não, tudo bem. O feedback é muito bom porque a gente levanta todas as regras do R numa atividade só, tá? Então, o que seria primeiro? A gente põe a música do caderno. Eu acho que vocês conhecem bem, né? Vocês só vão anotar todas as palavras com R que vocês ouvirem da música. Todos os desenhos coloridos vão estar. A casa, a montanha, as nuvens no céu, e o sol a sorrir.
Tá dando para ouvir? Sei que você sempre leva seus problemas a ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você confidente, fiel. Se seu pranto molhar meu papel, Quem quiser pode pôr a música aí também. dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel Peraí. e você vai rasgar meu papel. Melhorou? O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você, por favor, se puder, não me esqueça um canto qualquer. Bom, deu para perceber? Eu vou ficar um pouco sem, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Tá dando para ouvir sem o fone? Deu para perceber que tem muita palavra com R, né? Então tem R de todas as posições. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Olha só, quando a gente for levantar as palavras, o que seria o melhor? Primeiro a gente faz uma lista completa, eles vão falando todas as palavras com R. E depois a gente vai mediando para eles classificarem a letra R. Só que eu não vou fazer aqui pelo tempo. Então, o que eu já fiz? Eu já coloquei as letras R, as palavras, por grupos. Por exemplo, quando a gente vai mediando, olha, eu pedi os R's iniciais. Então, todas que o R aparece no começo. Então, eu pus aqui rabisco, raios e rasgar. Quando eu vou classificar com eles, o que eu faço? Deixa eu pegar uma cor mais forte. Eu primeiro circulo a letra R. E aí eu pergunto para eles que nome que eu poderia dar para esse grupo. Então, eles podem falar o R inicial, que é o R no início da palavra. E aí eu pergunto para eles, como que aparece esse R? Qual é a regra daqui? Então, eles às vezes falam assim, que a letra R está sempre no início. E tem alguns que vão tirar sarro, vão falar, mas é isso mesmo, a gente vai colocar. Sempre aparece no início da palavra. Por quê? Porque eu não vou falar, eles estão levantando a regra sozinhos. E aí eu pergunto, como que é o som dessa letra? Sempre que tiver no começo, ó, raio, rabisco, eles vão me responder que o som é forte. Então, eu vou lá e ponho som forte. Gente, é muito importante sempre eles fazerem um registro daquilo que eles estão descobrindo, porque já que eles estão classificando junto, a gente está mediando e eles estão descobrindo as regras, a gente já vai colocando as palavras e depois eles já colocam uma regra embaixo. Aí eu vou para o segundo. O que essas palavras, a gente pergunta o que elas têm em comum, os dois R's. E aí o nome desse grupo vai ser dois R's. E aí eu pergunto para eles, onde que elas aparecem? Então eles vão responder sempre no meio da palavra. Os dois R's só aparecem no meio da palavra. E ele aparece no meio do quê? Aí eu já destaco para eles, olha. Antes vem essa e vem essa, vem essa e vem essa. O que elas têm em comum? Aparece no meio de vogais. Então, meio de vogais. E o som é forte. Aí, vamos para o R
fraco, o R que aparece no meio da palavra, olha só. Aí eu também circulo. Aí vejo o que vem antes, que também aparece no meio de vogais. E coloco o R fraco ou R brando, né, que eles chamam. A gente já explica que é R brando. Então, aqui a gente coloca, aparece no meio de vogais. E o som é fraco. Olha que riqueza. Eles descobriram todas as regras numa atividade só. Aí, ainda tem palavras. Peraí, deixa eu tirar isso. Aí, esse grupo aqui. Esse aqui a gente tem que mediar mais para eles descobrirem, ó. A gente vai fazer aqui o R. E aí a gente vai mediando o que pode aparecer. Tanto no início, a gente pode até colocar uma aqui, ó, árvore. Para mostrar que ele pode aparecer. O nome desse grupo vai ser vogal mais R. Aparece no início, aparece em qualquer lugar. A sílaba aparece em qualquer lugar. Da palavra. E o som é fraco. Essa história de som fraco e som forte é como eles percebem, tá? E aqui o último grupo é consoante. Gente, às vezes eles não percebem, mas a gente vai mediando com isso que eu falei para vocês, ó. A gente circula o R. E aí a gente mostra o que vem antes e o que vem depois. Então vai ser sempre consoante mais R mais vogal. Consoante mais R mais vogal. Então, aqui eu vou levantar todos os encontros consonantais. É muito bacana que termina aparecendo. Olha, então a gente vai falar. O som, como é que é? Eles falam que o som é tremido. E ele aparece com todas as consoantes. Aqui eu vou mediar a criançada para eles já colocarem, ó. Aparece com as consoantes. Aí eu vou fazendo. Aparece com B? Brá? Pode, então põe. Aí a gente vai pondo B, com C, com D, com F, com G. Aparece com H? Não. Com J? Não. Com L? Não. M, N. Aparece com P. Com S não. Com T. Com V. Com X também não. Nem com Z. Então aqui, olha, além de tudo, a gente ainda levantou todas os encontros consonantais. Quando a gente faz esse tipo de exercício, fica muito mais fácil depois, quando a gente for trabalhar encontro consonantal. Então, a gente já levanta aqui, olha, gente, sempre que tiver uma consoante com R, o som vai ficar tremido, isso chama encontro de consoantes, encontro consonantal. A gente já pode dar mais um monte de novidades, de regras, sem precisar cobrar. Então, eles terminam aprendendo muito na brincadeira, tá? E aí, esse é o momento que eu fiz a atividade, que eu falei que são 3 momentos. Um é o momento de geração. É quando eu faço uma classificação para descobrir a regra, que foi isso que eu fiz com vocês. Coloquei a música do caderno, levantamos todas as letras, já começa a discriminação auditiva, levantou todas as letras com as palavras com a letra R. Depois a gente classificou e aí a gente pode fazer um exercício de conservação. Esse eu não vou falar, eu quero que vocês me falem
Qual é a outra letra que a gente podia utilizar, que eles podiam usar a maioria dessas descobertas? Aqui, ó, tem o R fraco, tem os dois R's, tem a consoante mais R. Qual era a outra letra que muitas dessas descobertas são válidas? Quem acertar aqui vai ganhar um livro. S, Tati, ganhou. Exatamente. Tati foi a primeira, hein? Olha só. A letra S já teria aqui, ó, a vogal mais o S aparece, os dois S's, o S no meio de vogais, que estaria o som de Z. Ai, não vou ser injusta, vai, Li. Depois vocês me mandam aí que eu mando para as duas, tá bom? As duas primeiras ganharam o livro. É o S, sim. Tá bom? Vocês me mandam, eu vou dar um dos livros da coleção. E fora que todo mundo está participando também do sorteio que eu vou deixar lá, tá bom? Aí, esse daqui, o que a gente fez foi a classificação, a conservação e a inclusão, quando eu incluo outras atividades aqui. Então, já são 3 habilidades cognitivas importantíssimas e a gente já trabalhou essa parte aqui da gramática e da ortografia. Bom, aí, depois dessa parte que eu descobri a regra, que eu classifiquei, que eu investiguei, que eu analisei com eles toda a regra, e que eu, inclusive, eles anotaram as descobertas, isso é importantíssimo. Aí tem a parte que a gente chama de sistematização. Então, a sistematização é quando eu faço os exercícios, todas as regras que eu descobri, eu vou utilizar nos exercícios. Então, pode ser, por exemplo, cruzadinhas, ele vai utilizar as regras, porque aí ele vai olhar que não cabe, aí ele vai descobrir que os dois R's, para ter som forte precisa ter dois R's, então ele vai utilizando essas regras descobertas. Por isso que eu gosto quando eles escrevem no caderno, e depois eu vou dar um exercício com a letra R, eu já peço para eles olharem nas regras que eles descobriram. E é fantástico como eles terminam errando pouco. Eu vou colocar aqui alguns, assim, a sistematização, gente, pode ser cópia, pode ser ditado, pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira. Só que forca, jogo da forca, tem milhares. O que eu falo é que a gente pode tornar isso mais divertido. Por exemplo, num ditado, eu tenho um jogo, eu faço jogos educativos também. Então, para quem quiser conhecer os meus jogos, os livros, depois entra lá. O meu canal também é Paula Furtado, psicopedagoga. Eu vou deixar os contatos nos comentários. Esse jogo eu criei por conta de chama de olho na ortografia. Então, aqui trabalha os X e CH, todas as letras do S, tem R. Mas quando eu criei, foi por conta da sala de aula. Eu inventei um ditado que chamava ditado de charadas. Então, por exemplo, eu trabalhei com a letra R. Então, eu ia fazendo charadas com eles, ao invés de falar no ditado lá, rei, rainha, carro, eu ia falando palavras com a letra charadas, que a resposta tinha a letra R. Então, eles iam escrevendo charadas, adivinhas. Então, dá para fazer um ditado bem divertido, onde a criança não fica só naquela coisa lá, né? Qual que é a próxima palavra, tal. E eles se divertem mais, prestam mais atenção. Então, é bem gostoso. Uma, porque eles sabem que na charada vai ter que ter a letra R. Pode ser no início, no meio, no fim, mas vai ter a letra R. Tem um outro que eu não sei se vocês conhecem, o jogo da velha. Deixa eu tirar.
Ó, deixa eu tirar daqui. O jogo da velha da letra R. Então, como que a gente faz? Uma pessoa vai ser os dois R's e a outra pessoa vai ser o R brando. Então, eu sou a dos dois R's. Aí eu vou lá e escrevo barro. Aí o outro vai lá e escreve careca. Entenderam? Até a pessoa, vamos supor que eu tinha colocado aqui cachorro e morro. O bacana desse jogo da velha, do jogo da velha ortográfico, se eles escreverem a palavra errada, já perderam. Então, aí a gente já passa o ponto para o outro, e às vezes da velha. Eles jogam assim, inúmeras vezes, escrevem muitas palavras sem perceber que estão estudando ortografia. Então, tem muitas maneiras divertidas. Outra é o bingo ortográfico, não sei se vocês conhecem. A gente coloca aqui... Ai, meu Deus, deixa eu tirar. Achei que só era aqui. A gente coloca todas as regras, ó. R inicial, R brando. Não precisa pôr todo, pode pôr dois R's. Aí, não, esse tem que ficar. Aí a gente coloca aqui, fruta. Então ele vai lá, aí a gente dá um tempo, é o stop, né? Aí ele vai lá e põe laranja. Não, laranja aqui. Laranja. Aqui é romã. Nem sei, tem com dois R's, gente? Alguém consegue lembrar de alguma fruta com dois R's? Acho que não tem, né? E aí a gente vai pondo outras coisas, cores, cores, flores. Tem um monte de outros temas que a gente pode colocar. Marca de carro, brinquedo, números. Tem muita coisa que é bem bacana. E aqui a gente trabalha a reversibilidade, porque ele tem que pensar ao contrário. Ele tem que pensar na palavra, mas pela letra. Então é muito bacana esse também. Soletrando. Antes de existir o soletrando na TV, eu já brincava de soletrando com os meus pacientes. Esses são exemplos de exercícios de sistematização. Caça-palavras, jogo da velha, já coloquei. Então, tem muitos. Cópias, é necessário, precisa, é importante fazer. Eu vou mostrar para vocês alguns jogos que eu fiz que são usados para sistematização. Esses jogos, eles podem ser usados tanto para sistematização como para manutenção, que é a terceira parte da organização do trabalho de ortografia, né? Primeiro eu descubro, né, que é a parte da classificação. Depois eu sistematizo, que são aqueles exercícios que vai fazer inúmeras palavras, ou ele vai ler muitas vezes, ou ele vai escrever muitas vezes. E a manutenção é quando eu já, de vez em quando, não adianta eu pegar um bimestre e trabalhar a letra R bastante e depois esquecer. De vez em quando eu vou ter que jogar alguns exercícios, alguma atividade que relembre as regras do R, tá bom? Tem um jogo que eu fiz também que chama Ligue 4 do R. Não sei se vocês já conhecem. Ele é da Algazarra Brinquedos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um tabuleiro com 50 desenhos. Aqui tem 100, porque cada desenho aparece 2 vezes. Paula, não entendi direito o bingo. Se der tempo, explica novamente.
Com certeza. Olha só, o bingo, é que eu falei bingo porque tem os dois, tem tanto o bingo como o stop. O bingo, o que, que a gente faria? Seria colocar várias palavras com R. Então, às vezes, eu ponho na lousa assim, 50 palavras e dou para eles uma matriz com 9 espaços. E cada um escolhe 9 palavras e escreve lá, que aí eles já têm a cópia e já tem a escrita. E aí eu vou sorteando. Eu vou sorteando ou em forma de charada, por exemplo, tem lá careca. Aí eu invento a charada na hora. Eu sou a pessoa que não tem o cabelo. Ele vai lá e quem tem careca, quem copiou careca, vai marcar um X, tá? Agora, o que eu acho que você não entendeu direito, que eu estava explicando aqui, é o stop. O stop a gente vai fazer ao contrário. A gente não vai ser só a letra inicial, porque como que a gente joga stop? A gente não coloca um monte de temas, nome, cor, flor, fruta ou objeto. E aí a gente sorteia uma letra e aí tem que colocar todos esses temas com essa letra, mas com ela no começo, certo? Quando eu quero trabalhar as regras que eu descobri, aí eu coloco diferente, ó. Eu vou colocar como tema R inicial. Todas as palavras que aparecerem aqui vão ter que ser com R no início da palavra. R brando. Todas as palavras que aparecerem aqui vai ter que ser com o R fraco, o R brando. E 2 R's. Eu também podia pôr vogal mais R, consoante mais R mais vogal, todas aquelas das regras que eu descobri. Mas eu costumo pôr 3, porque fica mais fácil, porque é muito complexo para eles só buscarem temas com 2 R's. Então, eu costumo colocar temas que tem bastante. Por exemplo, eu falei fruta aqui, eu coloquei como primeiro tema fruta. Então, ele tem que pensar uma fruta com R no início, uma fruta com R brando, uma fruta com 2 R's. Aqui já não tinha. Aí eu posso colocar cidade. Então, por exemplo, no R inicial podia ser Rio de Janeiro, no R brando podia ser Paris, nos 2 R's, qual é, gente? Com 2 R's. Barretos. Então, eles iam colocando, descobrindo palavras com as regras que eu dei. É bem difícil. No começo é bem bacana a gente fazer em duplas, porque aí eles pensam melhor, eles vão pensando junto e um vai corrigindo o outro nessa coisa. Mas, gente, é extremamente divertido, eles aprendem muito. Eu já fazia uma matriz e deixava assim, prontinho no tamanho do caderno, a gente brincava do stop, depois já colava lá e já ficava registrado. Porque muitas vezes a gente vai mais na parte lúdica, mas não tem aquele registro do trabalho feito. E que também é muito importante, né? Então, eu já deixava assim as matrizes do bingo, dessa parte do stop, todas prontinhas. Eu só não colocava os temas, porque assim, por exemplo, no outro bimestre eu trabalhei o S, então eu já punha aqui S com som de Z, 2 S's, vogal mais S, então dava para ter muitas coisas assim bacanas. Esse aqui também é um exercício de sistematização, tá? E aí, a manutenção, eu sempre gostava de deixar os meus jogos. Então, eu comecei a fazer jogos, eu gosto muito de mostrar tudo que eu faço, gente, para vocês perceberem quanta riqueza vocês têm aí, às vezes vocês não dão conta. Então, tudo que hoje, assim, os meus 90 livros publicados, os 14 jogos publicados, são coisas que são lá da sala de aula, que eu criava para os meus alunos e que depois eu fui aproveitando para os meus pacientes na psicopedagogia. Mas muito assim, esses jogos, foi numa feira educar que eu estava lá expondo com o colégio que eu trabalhava e passou um cara e terminou me chamando eles tinham uma fábrica de brinquedos, ele me chamou. Como os livros também, eu fui criando livros para as crianças, então essa coleção aí que eu vou sortear hoje com vocês
também criei para minha classe de primeira série, eu fui criando as histórias. E o professor tem isso, tem um jogo de cintura assim absurdo, que a gente vai criando e às vezes a gente não dá conta da riqueza que é. E que às vezes quando a gente divulga, quando a gente vai atrás, a gente percebe que a gente tem um universo super rico, tá? Então, esse aqui, ele é que nem o Ligue 4. Vocês conhecem o Ligue 4? O Ligue 4 é aquele que assim, a gente tem que formar uma sequência de 4, ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. Então, como que é aqui? O que eu fiz? Como eu queria trabalhar a letra R, eu pus em letra bastão para poder todas as séries poderem usar. E eles têm, ó, cada um, eu colocava em grupo, assim. Aí eu colocava grupinhos de 4, que dá para jogar 4 de cada vez. Cada um escolhe uma cor. Então, eu sorteio a primeira palavra, deu coração. Eu vou lá e vai ter 2 corações. Então, aqui vai trabalhar também a lógica da criança. Tanto para ela não ficar só preocupada em fazer os 4 dela, mas ficar preocupada do outro também não fazer um quarteto, né? Que senão ele também perde. Então, vai colocando. Eles leem inúmeras vezes as palavras. Então, nisso, eu estou sistematizando a ortografia da letra R. Aí tem jornal, eles vão fazendo camarão, trator. Eu pus em todas as posições o R também, para aparecer. Princesa, baralho, e aí vai. Esse também é um ótimo para fazer classificação. Às vezes eu dou o bolinho para cada grupo e eles têm que separar as palavras por grupo. Então, ele já separa o grupo da vogal mais R, depois o grupo da consoante mais R mais vogal. Então, eles vão separando de uma riqueza assim muito grande. E tem também aqui que eles vão ter que fazer um trabalho todo perceptivo motor aí que eu coloquei os coringas. Então, ele tira o coringa dos 2 R's, ele vai ter que descobrir a palavra que tem 2 R's, que aí ele pode pôr na palavra que ele quiser, desde que tenham 2 R's, tá? E tem também o coringa do R sozinho. Eu não tô achando aqui, mas deu para entender, gente? Olha, quem ficar interessado é da Algazarra Brinquedos. O De Olho na Ortografia é um jogo que infelizmente está fora, mas ele vai voltar. Então, quem me acompanhar lá vai saber quando tiver o próximo lançamento, porque começaram a pedir de novo. E tem um jogo aqui, que aí eu vou mostrar aqui a sistematização no exercício de gramática. Esse jogo chama Detetive de Palavras. Gente, é tanta coisa que eu queria falar, queria dar mais exemplos de gramática, mas não vai dar. Eu tenho uma live marcada aqui para o dia 22. Se vocês quiserem, eu vou falar sobre as habilidades socioemocionais e histórias, mas se vocês acharem que é legal eu colocar mais o foco na gramática, porque aí eu tenho uns exercícios, eu tenho umas dinâmicas bárbaras para substantivo, adjetivo, verbo, de como trabalhar em cima do texto. Se vocês acharem que é bacana, eu posso mudar o tema, tá? Aí vocês me pedem, senão eu deixo o tema lá das histórias, mas eu estarei aqui dia 22, se eu não me engano. Ai, quem chegou depois, gente, não esqueçam que dia 12 de outubro, Dia das Crianças, eu e o Maurício de Souza vamos fazer uma live para lançar esse nosso novo livro. Não sei se vocês conhecem já a coleção Bem Me Quer, que é uma coleção para as habilidades socioemocionais. Então, aqui trabalha tristeza, esse trabalha luto, raiva, medo. E agora a gente está lançando... Opa, sumiu justo aqui. Aí tem esse que trabalha ansiedade, que é Caraminholas na Cachola. Então, vamos lançar na live do dia 12 esse livro, Melhores Amigas para Sempre. Então, vai ser
no Facebook da Girassol Brasil e nós vamos falar sobre amizade. Então vai ser bem bacana. Aí vai ser uma maneira de interagir com o Maurício. Ele é uma pessoa incrível, assim, né? Todo mundo conhece. Mas agora ele está assim nesse trabalho, quando ele me chamou para esse trabalho das habilidades socioemocionais, é um trabalho assim que tá riquíssimo, muito bacana, as ilustrações são incríveis, então tá valendo a pena. Só vou mostrar um último jogo, que é o jogo Detetive de Palavras. Esse jogo eu me baseei no cara a cara, tá? O CESP pode fazer um curso pra gente. Isso, vocês também podem pedir o curso, gente, funciona super, viu? Na outra live que eu dei sobre a simbologia dos contos, eles pediram o curso e saiu, foi bem bacana. E aí, porque esse daqui é mais para curso mesmo, porque assim, são 8 horas, depois eu dou a parte de superação ortográfica e de dinâmicas de cada série, desde a educação infantil até o 5º ano. Então, é um curso muito rico mesmo. Eu já viajei o São Paulo inteiro pelo CIESP com esse curso, já dei fora de São Paulo, porque fica muito rico. A gente faz umas descobertas que, assim, eu descobri lá na pós-graduação também. Então, as maneiras como nos ensinam, né? Como algumas verdades. Então, por exemplo, falar que o verbo é ação. Então, a criança não consegue, quando ela chega no 6º ano, descobrir o verbo de ligação. Porque se está escrito, eu sou professora, ele vai falar, o que eu sou? Professora, então o verbo é professora. Né? Então, ele acha que a ação é ensinar, então ele vai no professor. Eu sou estudante, piorou. Ah, qual que é a minha ação? Estudar. Então, ele vai no estudante. Ele não vai se tocar que é adjetivo. Então, tem algumas coisas, assim, eu faço umas dinâmicas, há maneiras que a gente ensina, que às vezes a gente dá meias verdades, e que podia ser muito mais completo, tá bom? E nesse cara a cara aqui, da gramática, só para terminar, cada um sorteia uma palavra igual no cara a cara, e aí as perguntas já estão feitas, então vai perguntando, tem acento agudo? É plural? É uma palavra feminina? É uma palavra de sílaba? Então, tem 4 letras. O bacana daqui, eu sempre brinco com isso, porque eu mesmo me espantei. Então, tem verbo, aparece de tudo aqui. Então, é muito bacana que a criançada aprende brincando. Quando meu filho prestou, há 4 anos atrás, vestibular, ele gabaritou português na GV. Eu tinha certeza que ele ia gabaritar matemática, porque toda a área dele, ele era lógico e tal. Quando ele gabaritou português, eu fiquei muito espantada. E eu fui para ele e falei assim, nossa, eu esperava isso de matemática. Mas aí ele falou assim, mãe, desde pequeno eu sei o que é verbo transitivo direto, eu sei o que é paroxítono, ninguém sabia. Então, olha que engraçado, né? Porque ele tinha uns 4, 5 anos, eu brincava e jogava com ele que queria jogar os meus jogos, e eu falava, não é para você, tal, mas eu explicando, ele ia entendendo. Então, a riqueza tá quando a gente percebe, assim, que mesmo para uma pessoa que é totalmente lógica, como ele pode aprender muito num jogo, numa brincadeira. E aqui também tem os coringas, que aí ele pode fazer a pergunta que ele quer. Ele pode perguntar tanto, começa com vogal, começa com consoante, ou pode perguntar se é um alimento, se é um animal. Aqui ele pode ir além. Tá bom? E aí os jogos, eles servem como a manutenção. Essa coisa assim. Quem quiser essa parte que eu dei, assim, mais teórica, das 3 formas de trabalhar a gramática e ortografia, quem quiser essa parte a organização do trabalho de ortografia e gramática, que foi isso que eu dei agora de falar que a geração, a classificação, a sistematização, a manutenção, quem quiser essa parte que eu coloquei aqui, é só me pedir, me manda um e-mail, um direct, alguma coisa, e eu mando para vocês, tá bom? Quem quiser vai ter, deixa a referência dos brinquedos. Eu vou
agora a live, eu vou colocar o meu Instagram. Não esqueçam de concorrer, gente. Tô louca para ver quem vai ganhar a coleção. Então, vai estar lá a coleção. Eu vou colocar, então, o meu canal no YouTube para vocês acompanharem, também saberem mais da live com o Maurício, dos meus jogos, tudo. Tudo que eu falei eu vou deixar anotadinho, tá bom? E aí, quem quiser, só me mandar alguma mensagem. Me manda, Fabiana, manda lá no direct que eu devolvo com o material, tá bom? Eu que agradeço muito vocês, queria ter dado mais. Eu acho assim, algumas dicas que foram dadas aqui, eu acho que são válidas, principalmente agora, né? Nessa fase de pandemia, a gente tem que fazer essa aula ficar mais envolvente. Eu tenho os meus pacientes de psicopedagogia, eu estou atendendo a maioria online também. Então, eu tento fazer, eu fiquei imaginando como eu vou fazer com os meus jogos, mas eu estou adaptando. Então, eu pego o jogo, eu faço a charada aqui, ele escreve lá. Então, dá para a gente fazer bastante coisa. Essa da classificação, da música, é fantástica. Às vezes, eu mando eles porem a música no próprio celular deles. E aí, eles pegam, já vão anotando, a gente já vai fazendo a classificação. Então, tem uma riqueza aí que eu tenho certeza que eu dou uma dica e vocês fazem 10 em cima. Então, quem quiser me mandar o que conseguiu transformar, as novidades aí, também me manda que eu adoro, tá bom? Eu que agradeço, Tati. Depois me manda teu endereço. A Tati, quem foi a outra que ganhou? Para ganhar os livros, vocês vão agora entrar no Paula Furtado PF, no meu Instagram, e eu vou colocar lá a foto dos livros. Vocês vão curtir o livro, marcar uma pessoa, me seguir e torcer para ganhar. Gente, obrigada, hein? E aí, segue lá que, olha, essa live com o Maurício vai ser incrível. Vocês não vão se arrepender. A segunda que eu faço com ele é incrível. Beijo grande para vocês. Eu vou encerrar, senão não consigo salvar. Li Souza, tá bom? Me manda no direct. Li Souza e Tati, combinado. Obrigada, gente. Até mais.